Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 6º domingo do tempo comum desse ano B e o evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Vou ler, depois vou dando uma explicação aí do evangelho, como a gente já faz sempre. Um leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos suplicava-lhe: "Se queres, tem o poder de purificar-me." Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: "Eu quero, fica purificado." Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu-o e recomendou-lhe: "Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho." Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Esse evangelho do leproso eu já falei algumas vezes, várias vezes, na verdade, já gravei vídeos sobre esse evangelho, então eu não vou falar de tudo que eu já falei nos outros vídeos. Eu já falei de Jesus no deserto, por que Jesus vai para o deserto, já falei de outros detalhes desse evangelho que hoje eu não vou falar. Eu só quero dizer o seguinte, que a lepra, aqui que nós vemos esse leproso, essa lepra, nós sabemos muito bem da gravidade da doença. O próprio evangelista Lucas vai dizer que esse homem estava coberto de lepra para falar da gravidade da doença. A lepra, ela tem uma capacidade de causar lesões na pele, insensibilidade ao calor, ao frio, nódulos, placas, sangramentos, perda dos cílios, das sobrancelhas, deformação nas mãos, nos pés, no rosto, no corpo, requer muitas vezes amputações, ou seja, a lepra desfigura o homem. Ao ponto que na cultura judaica, quando o homem estava leproso, ele deveria ser retirado da sua casa, retirado da comunidade religiosa, sair da própria cidade, morar em lugares desertos, em acampamentos de leprosos. Hoje nós diríamos, aqui no Brasil nós já tivemos tantos leprosários onde os leprosos ficavam. E por quê? Porque a própria lei de Moisés mandava fazer isso para não colocar em risco a comunidade que estava sadia, que estava sã. Então a gente tira o doente para que ele não contamine toda a comunidade. Agora, isso é próprio da justiça. A lei diz: façamos isso para salvar a comunidade. Agora é próprio da misericórdia, é isso que Jesus fazia. Enquanto a justiça tira o doente para salvar a comunidade, a misericórdia cura o doente e o devolve à sua própria comunidade. O leproso tinha grandes sofrimentos. Ele tinha um sofrimento moral, de não poder ficar dentro da sua própria casa, de quem sabe ver os seus filhos passando fome, a sua esposa passando fome, porque ele era o provedor da sua casa, no caso quando era um homem que ficava doente, então de ser separado dos seus filhos. Quando era uma mulher, a mesma coisa, de ver os seus filhos, se tivesse criança sendo amamentada, ver os seus filhos sem serem amamentados, enfim. Porque era uma doença que sabia que levaria à morte, porque a pessoa ia sendo desfigurada, amputada e abandonada. Um sofrimento moral, um sofrimento ainda de quando eles andavam, encontrasse de longe alguém, eles deveriam ainda gritar impuro, tocar alguns sinos para dizer: "Não se aproxime de mim porque eu sou impuro." Por isso que esse leproso teve muita coragem de se aproximar de Jesus, desfigurado, aqui era um homem, e tocando o sino e dizendo: "Não se aproxime de mim." O homem deveria deixar o cabelo bagunçado, a barba também sem fazer a barba, para dizer: "Eu sou alguém condenado, eu sou um leproso, eu sou um impuro. Não se aproxime de mim, senão vocês vão ficar impuros, como eu também sou impuro." E ainda o sofrimento físico da própria dor que a lepra causava no corpo por causa das amputações, das deformações no corpo, na cartilagem, e ao mesmo tempo era um sofrimento espiritual, porque na cultura bíblica acreditava-se que o que
a lepra faz no corpo é o que o pecado faz na alma, e que a lepra era causado por um tipo de pecado. Para os rabinos, a lepra era o resultado de pecados. E que pecado era esse? A lepra era, segundo os rabinos, era o salário da calúnia e da maledicência. Então nós vamos ver isso na própria Sagrada Escritura. Por exemplo, se nós pegarmos Êxodo capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz. Êxodo 4, 1, diz assim: Moisés respondeu, quando o Senhor dá uma missão para Moisés: mas se eles não acreditarem em mim, nem me atenderem e disserem, o Senhor não te apareceu? Versículo 1. Depois 4, ainda versículo 6. Disse-lhe ainda o Senhor, mete a mão no peito. Ele meteu a mão e quando atirou estava coberta de lepra, branca como a neve. É claro, isso era um sinal que Deus daria a Moisés para que o povo pudesse acreditar nele. Mas antes Moisés falou mal do povo de Deus. Alguns rabinos dizem que a língua de Moisés, quando vai dizer a palavra de Deus que Moisés era gago, manda outra pessoa, manda meu irmão falar por mim porque eu sou gago. Na verdade, alguns rabinos explicam que a língua de Moisés, não é que ele ficou gago, a língua de Moisés ficou uma língua dura, adormecida, ficou uma língua pesada, porque ele falou mal do povo que o Senhor escolheu. Eles não vão acreditar, nem no Senhor, não vão acreditar em mim, enfim. Então, como ele caluniou o povo de Deus, ele ficou leproso. Nós vemos isso também, isso segundo os rabinos, nós vemos isso também em Números. Em Números, nós vamos ver também um outro personagem que aconteceu a mesma coisa, Números 12, versículo de 1 a 2, diz assim: Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Diziam, acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. Depois, versículo 10. Apenas a nuvem se tinha afastado da tenda, Maria ficou leprosa, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela, viu-a toda coberta de lepra. Ou seja, como Arão e Miriam, que é Maria, irmã de Moisés, falaram mal de Moisés, dizendo, será que Deus só fala com Moisés, não fala também com outra pessoa? Caluniou Moisés, que era o homem mais humilde segundo a palavra de Deus, ela também ficou leprosa. Então, segundo os rabinos, tanto Moisés quanto aqui Miriam ficaram leprosos, para revelar para nós que a lepra é o salário da calúnia e da maledicência. A própria palavra lepra no hebraico se diz tsaraat. E o que significa tsaraat no hebraico? Desonra, vergonha e desgraça. Então a pessoa que estava leprosa, que estava com tsaraat, ela na sua vida ela experimentava a desonra, como se ela tivesse sido desonrada, foi-lhe roubada a honra de estar com a sua própria casa, na sua própria família, na própria cidade, com os irmãos. A vergonha de se sentir um pecador público, alguém que é um caluniador e alguém que vive na maledicência. E a desgraça, como se a graça de Deus tivesse sido tirada e a pessoa agora está desprovida. É como se Deus tivesse virado as costas para essa pessoa. Então o que aconteceu? Ele se aproximou de Jesus e de joelhos suplicava, como se for com a sua última chance, Senhor, faça alguma coisa para mim. Se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus encheu-se, a primeira coisa, a atitude de Jesus, encheu-se de compaixão, amor de misericórdia, de entranhas. Estendendo a mão sobre ele, tocou, dizendo, eu quero, ser tu novo, ou seja, fica purificado, eu te faço de novo, como tu saíste das mãos de Deus. Agora eu quero falar sobre isso. Então a misericórdia fez com que Jesus curasse esse leproso. Ele estendeu a mão. Esse estender a mão é muito importante, porque Jesus, quando estende a mão, na verdade, ele aproxima esse homem dele e ele se aproxima desse homem. E nós encontramos isso lá no profeta Isaías 59, versículo 1, que diz assim,
Não foi o braço do Senhor que ficou curto demais para salvar, nem ficaram surdos seus ouvidos, e ele incapaz de escutar. Pelo contrário, então não foi a mão do Senhor que ficou curta para salvar, para abençoar, e nem os seus ouvidos ficaram surdos para escutar. Então, quando o Senhor estende a mão, Jesus está dizendo: o meu braço não é curto para lhe abençoar. Onde quer que você esteja, o meu braço, o braço de Deus vai até você. E os ouvidos de Deus não são surdos, então os ouvidos de Deus te ouviram e o braço de Deus foi estendido até a tua vida. Então o braço de Deus não é curto para chegar até a ti e os ouvidos de Deus também não são surdos para ouvir a tua oração. Quando Jesus faz esse gesto, ele cumpriu aquilo que diz o profeta Isaías nesse capítulo 59. E Jesus então toca nesse homem. Esse tocar é muito importante, porque toda pessoa que tocava num leproso, ficava num impuro, num leproso, assumia a impureza daquela pessoa, a pessoa ficava impura. Então quando Jesus toca no leproso, Jesus está dizendo: eu me coloco no teu lugar. E toda a tua lepra, toda a tua impureza, todo o teu ser desfigurado, eu assumo sobre mim e te devolvo a pureza e, ao invés da desfiguração, a transfiguração. E foi isso que aconteceu. Jesus, o mais belo de todos os homens, diz a palavra de Deus, se tornou o mais feio de todos. Jesus, o transfigurado, que se transfigurou diante dos seus discípulos, se tornou agora desfigurado na cruz, para devolver ao homem a beleza divina. O homem, Adão, que estava desfigurado pelo pecado, na cruz de Jesus, Jesus foi desfigurado para devolver ao homem a graça de ser transfigurado. Então, quando Jesus toca nesse leproso, na verdade, ele já está antecipando na vida desse leproso o que ele faria por Adão, por mim e por você no alto da cruz. Nos devolveria a beleza da transfiguração da maneira que Deus nos pensou. E tiraria de nós a lepra e assumiria a lepra sobre ele. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, o profeta Isaías vai dizer que ele não tinha aparência humana, tão desfigurado estava, para dizer para nós que Jesus na cruz é como um leproso crucificado, desfigurado, porque assumiu a nossa própria lepra. E nesse domingo, meu querido, o Senhor está vindo até você. Aqui, esse leproso não tem nome. O seu nome ele foi determinado pela doença. Ele e a doença se tornaram um, ao ponto dele ser chamado leproso. Hoje o Senhor está vindo até você, até a mim, para nos tirar esse nome que foi colocado sobre nós, leproso, e nos devolver o nome que Deus pensou sobre nós e nos chamar, nos convocar por esse nome. O Senhor hoje quer nos curar da tissaraat, da desonra, da vergonha e da desgraça. Se aproximar de nós com amor, com misericórdia, nos tocar, ouvir o nosso grito e nos devolver a vida que Deus sonhou para nós. Que nesse domingo você possa experimentar a vida de Deus que quer lhe transfigurar, lhe devolver a beleza e assumir sobre ele no alto da cruz tudo aquilo que o pecado causou em nós. E que esse Deus Todo-Poderoso lhe abençoe, lhe curando de toda lepra física, moral, espiritual, emocional, seja o que for. Esse Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.